Muito bom dia! Obrigado, Samuel, por essa palavra, esse devocional tão abençoador para as nossas vidas. Como é gostoso começar amanhã ouvindo a palavra de Deus, né? Bom dia para você que está em casa, que já tomou seu cafezinho, que está tomando ou vai tomar daqui a pouquinho. Obrigada por abrir a porta da sua casa e nos permitir a sua companhia nessa manhã de quarta-feira aqui em São Paulo. Começou meio friozinho de manhã e agora já está um solzinho. Como que está aí na sua cidade? Conta pra gente. E de onde você está falando? Queremos saber. Sabemos que tem gente do Oiapoque ao Chuí, aqui no Brasil, né? E também gente de fora. Então manda para mim um bom dia aqui, fala de onde você está falando. E mais uma vez, obrigada pelo privilégio de andarmos juntos e comentar sobre a palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre educação cristã, mais específico, o Dia da Educação Cristã, que é comemorado hoje. E temos uma entrevista muito especial para falar desse tema tão importante, como cuidar da educação dos nossos filhos, né? Antes, eu quero abrir com um versículo que diz assim, que foi a inspiração do nosso tema de hoje, que diz assim, lá em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, que diz assim, ó: estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Só vou corrigir que eu falei farás e é falarás. Ó, vou repetir. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Esse é o tema do nosso programa de hoje, Dia da Educação Cristã. E a gente vai falar o que a Bíblia fala sobre educação, quais os perigos de terceirizar, enfim, a educação dos filhos, né? Enfim, a gente vai falar tudo isso. Mas antes a gente vai ouvir o que falaram pelos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros sobre esse tema. A gente caminhou por lá e a gente quer saber o que as pessoas pensam sobre esse tema. Vamos ver? Eu acredito que é de muita importância, né, nós trazemos os nossos filhos para a casa do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, né, que ensina os nossos filhos o caminho que deve seguir enquanto for pequeno, pois quando eles forem grandes não se desviará dele. Então, para mim, é de extrema importância. Como a Bíblia nos ensina a ensinar os nossos filhos. O provérbio vai falar que nós devemos ensinar a criança no caminho, né, no caminho que deve andar, para que quando ela crescer, ela não venha se perder, né? E eu que já sou pai, né, eu tenho essa responsabilidade. Eu vejo que criança, ela aprende mais com exemplo. Então, nada melhor para ensinar os nossos filhos, nós, lendo as escrituras e vivendo as escrituras, para que ele leia em nós esse exemplo e siga. Acredito que essa é uma das melhores formas de nós educarmos os nossos filhos, dando o exemplo de cristão. Uou, que coisa linda, Tom. Obrigada, obrigada a todos que participaram, respondendo as nossas perguntas e como é importante, como os pais se preocupam, né, em educar os filhos. É sempre essa preocupação. Hoje a gente vai falar disso. Quero dar bom dia aqui para Geisa, Luísa, Almira Almeida, a Alcione, que deu bom dia, Lídia. Sou de Anicuns, Goiás. Olha só que coisa linda. Luciana Brito deu bom dia. A Maria Tereza de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ô, cidade maravilhosa. Luciana Brito, sou de Camacã, Bahia, e o dia aqui está lindo. Ô, Bahia, delícia. Lucilene Matias, graça e paz, amados IPB em Catende, Pernambuco. Olha só que delícia, gente. Fala sério, é muito bom estar reunidos aqui, né? E vou te dar uma dica. Divulga agora o link, dá um tempinho enquanto a gente está falando aqui, para pais que têm filhos. Quem sabe isso vai despertar no coração deles algo que eles estão precisando até pensar, né, sobre a educação dos filhos. Compartilha o link aí, manda lá no grupo de WhatsApp, grupo da família, grupo de mães, grupo de escola, porque esse assunto hoje é importante o que a gente vai falar. E para falar com a gente, nós convidamos ela, que é uma bênção nas nossas vidas, na nossa igreja, ela e a família dela inteira, a Loide Eunice Leme Penteado de Moura, nossa querida Loide. Ela é casada com o Milton Flávio Moura há 33 anos
temos mais uma que eu vou pedir umas dicas depois, porque olha, casamento, bênção e referência, a gente pede dica, né? São os pais da Rebeca, da Carolina e do André. Ela é pedagoga e trabalha no ministério, trabalha na coordenação pedagógica da EBD Infância da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Quero dar bom dia para a Lloyd, queridíssima. Bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos que estão assistindo aqui o PTV. Eu não estou te Tá me ouvindo ouvindo bem? direito, desculpa. Acho que agora eu te escuto. Acho que é aqui, Lloyd. Vamos ver, Mateuzinho? Tá. Agora estou te ouvindo. Desculpa. Bom dia, minha linda. Bom dia, Lídia. Agora tudo bem? sim. Tá ouvindo bem? Agora então tá sim, agora bom. sim. Que prazer recebê-la aqui, Lloyd, para falar desse assunto tão importante. Já agradeço já por você ter aceitado e queria que você desse um briefing assim da importância de falar disso e como é bom a gente falar disso, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e com a graça de Deus, né, vamos conversar um pouco sobre esse assunto tão importante, né, e muitas vezes tão negligenciado, né. Nós vamos falar sobre a terceirização e o perigo disso e a importância que Deus dá à educação cristã e quem deve exercer essa educação, né. Eu acho que nós vamos trabalhar ao longo dessa entrevista, dessa conversa, nesse aspecto, né? Aquilo que a Bíblia ordena que seja feito, não aquilo que a cultura tem colocado para os pais, mas aquilo que realmente a palavra de Deus ordena. É verdade, Lloyd, e você tem uma experiência muito grande com educação, né? Você está super envolvida aqui na coordenação pedagógica da EBD Infância, né? Da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Queria que você comentasse um pouquinho isso, como que é esse trabalho. Eu trabalho junto com outras pessoas ali na coordenação, né? Claro, e Deus tem abençoado o nosso trabalho, nós temos buscado ensinar a palavra do Senhor para as crianças com excelência e temos uma equipe muito integrada, os professores também com a mesma visão e para nós é um privilégio, né, poder contribuir com a educação cristã dessas crianças. Lloyd, vamos começar então falando o que a Bíblia fala de educação. A Bíblia fala sobre tudo, né, Lídia? Não seria a educação um ponto deixado de lado de jeito nenhum, né? Verdade. E nesse texto que você leu aí de Deuteronômio, né, nós podemos ver toda a passagem, desde o versículo 1 até o versículo 9, que esta é a passagem-chave, né, para o ensino sobre a educação cristã. Então, a primeira coisa que a gente consegue enxergar nesse texto é que é uma ordem, e é uma ordem destinada primariamente aos pais. Então, quando fala lá que tu inculcarás, é uma fala direta aos pais, né? Então, nós sabemos que nós, cristãos reformados, acreditamos na filosofia judaico-cristã, ou seja, que os pais são os responsáveis primários sobre a educação cristã dos filhos. Então, aqui nós vemos claramente nesse texto essa ordem, né, de que essa responsabilidade recai sobre os ombros dos pais, né? E isso é uma coisa muito importante, porque nessa época eles não tinham escritos, né? Nós vemos que ali a educação cristã, o temor do Senhor, a obediência ao Senhor, era passado de forma oral para essas crianças. Então, a Bíblia mostra claramente ali, acho que o Tom falou sobre isso, né? Na entrevista aí, que o exemplo daqueles pais devia falar muito alto, mas não só o exemplo, mas também o ensino da palavra do Senhor, que na verdade eles tinham de uma forma transmitida oralmente, né? E o que mais que fala, né, sobre educação cristã? Nesse texto a gente pode ver que qual é o objetivo dela? O objetivo é que o Senhor fosse glorificado, o Senhor fosse temido e que fosse obedecido. Então há uma regra e um objetivo a ser perseguido por estes pais já presentes nesse texto, mas não começa aí, né? Se você for olhar para trás, lá em Gênesis, Abraão já recebeu essa ordem do Senhor de que ele deveria ensinar aos seus filhos, para que esses ensinassem aos outros filhos, enfim, às gerações vindouras, o temor do Senhor, a ordem do Senhor. Então a Bíblia está permeada de educação cristã. Nós vemos também lá no Êxodo, quando o Senhor ordena que
a Páscoa seja ensinada como um ritual que lembrasse a saída do Egito. Então, isso é uma ordem também aos pais que não deixassem de ensinar aos filhos esse ritual tão importante, né? Enfim, depois no Novo Testamento nós temos em Efésios, em Provérbios nós temos também no Antigo Testamento. Então fica claro por toda a Bíblia a importância da educação e esta sendo exercida primariamente pelos pais. Muito bom, destacando muito bem a importância da educação dos pais para os filhos do Antigo Testamento ao Novo, né? Alguns exemplos, e como a Lloyd falou, né? A Bíblia tem resposta para tudo, como não teria sobre educação de filhos, né, Lloyd? E assim, você falou Com muito bem certeza. da importância da educação, que Deus nos deu esses direcionamentos de educar os filhos, passar esses ensinamentos. E agora vamos falar do outro lado também, dos perigos da terceirização da educação dos filhos. Quais são esses perigos? Eu acho que, vou usar um exemplo bem comum para nós mulheres, né? Mas os homens também devem ter outros comuns a eles. Mas o risco que a gente corre, a gente vai falar uma coisa infinitamente de importância menor, que é, por exemplo, as mulheres que trabalham fora de casa, que precisam terceirizar o serviço da casa, lavar louça, passar roupa, enfim. O que acontece nessa situação? A gente sabe que ninguém vai fazer como a gente quer que faça, né? Mas a gente abre mão e aceita aquela roupa passada daquele jeito, aquela louça lavada daquele jeito, porque é o que a gente consegue fazer. Então a gente não tem tempo para fazer e acaba terceirizando e aceitando aquilo que nos é oferecido, né? Uhum. E se formos pensar na educação de filhos, infelizmente isso tem acontecido e a gente não pode cair nesse mesmo erro, porque receber uma roupa não passada do seu jeito, ou uma louça não lavada do seu jeito, é uma coisa, você vive muito bem com isso. Agora, ver os seus filhos sendo educados de uma forma que você não quer, e a forma que a gente deve querer como cristãos é que eles sejam educados para temer e obedecer a Deus e glorificar a Deus, que é essa a razão para a qual nós somos criados por Deus. Quando nós terceirizamos isso, nós corremos o mesmo erro, de que aqueles que irão fazer no nosso lugar vão oferecer aquilo que eles têm. Então, nem sempre vai ser aquilo que nós queremos, né? Então, é um perigo muito grande nós deixarmos que outras pessoas ensinem sobre Deus. O nosso primeiro alvo de evangelismo deve ser os nossos filhos, né? Nós, como uma igreja missionária que somos, temos que ter essa ideia na nossa cabeça. O nosso primeiro campo missionário são os nossos filhos. Nós temos que ensiná-los sobre Jesus e temos que discipulá-los no caminho da verdade. Eu, como coordenadora, poderia até puxar a sardinha para o meu lado, né? Falar, não, a gente tem um trabalho muito bom aqui na igreja, pode mandar seu filho, que a gente vai ensinar no caminho do Senhor. Mas não é essa a ordenança do Senhor, né? Nós somos uma igreja que procura ajudar a família, né? Ajudar a família nesse ensino. Isso não é terceirizar, né? Nós estamos aqui para dar uma ajuda, mesmo porque terceirizar o trabalho da educação cristã para a igreja é infinitamente inferior, porque nós temos um tempo reduzido, nós não temos a mesma afetividade envolvida que uma família tem. E se nós olhamos para o texto de Deuteronômio que você leu e todo o trecho ali, é bem característico um ensino, um ambiente familiar, né? Ao levantar, ao deitar, andar no caminho. Então, isso acontece no ambiente da família. Ele que vai conhecer o seu filho, ele que vai aproveitar todos os momentos. Nós temos um tempo reduzido. Então, realmente, terceirizar e deixar pensar, olha, eu estou levando meu filho para a igreja, ele vai ser educado lá. Não dá, é muito pouco tempo e não é a nossa obrigação, é a obrigação dos pais. Também acontece quando o pai tem a oportunidade de colocar um filho numa escola cristã. Ele também não pode pensar, olha, ele vai todo dia para a escola cristã, lá tem princípios de cosmovisão cristã, eles fazem devocional, leem a Bíblia, oram, e aí o pai baixa a guarda e se livra dessa responsabilidade. Também é um perigo, porque a escola, ela faz aquilo que é possível dentro do âmbito dela, são muitas crianças, né, o tempo deles é maior do que da igreja, mas mesmo assim, não tem o mesmo afeto da família, não tem as oportunidades que a família tem. Então, realmente há um perigo muito grande de uma família que recebe a ordenança da palavra de ensinar sobre Deus para o filho, terceirizar isso, seja para a igreja ou seja para uma escola cristã.
Perfeito. Ô Loide, uma pergunta que eu tenho agora é: você percebe a diferença, por exemplo, dos pais que se dedicam mais a educar seus filhos em casa na vida do aluno, da criança, para diferente de pais que não se dedicam muito? Queria que você comentasse isso e quais são as diferenças e da vida da pessoa, como que a criança desenvolve com essas, assim, desses dois diferentes aspectos. Lá na EBD, a gente tem tentado trabalhar muito em parceria com esses pais, deixando claro para eles que a obrigação primária e fundamental é deles. E a gente tem feito mandado tarefas para serem feitas em casa, uma aula prévia, e fica nítido, né, ver as famílias que têm feito o culto doméstico. Você percebe pela oração da família, da criança, que ela pertence a uma família que ora, né? Uma criança que sabe achar um texto bíblico, você sabe que você consegue perceber que é uma criança que vem de um lar onde a Bíblia é lida com regularidade e ensinada. O próprio comportamento disciplinar de uma criança que tem esses princípios em casa, levados a sério, é perceptível. Então, realmente, ali naquele momento da escola dominical, que é onde eu tenho contato com esses filhos de pessoas cristãs, dá para perceber aquelas crianças que realmente recebem uma orientação, um tempo de dedicação desses pais. Isso reflete muito. E tenho certeza de que isso vai refletir no futuro. Essas crianças vão se tornar jovens que vão ser universitários e serão bombardeados por tantos ismos que essa universidade tem trazido para as nossas crianças, nossos jovens. E aquela criança que recebeu essa alimentação sólida em casa, com certeza ela vai ter muito mais condições de não ser influenciada por essa cultura humanista que nós vemos por aí. Então, realmente, é uma diferença muito grande ver crianças que são educadas no caminho do Senhor. Então, era isso que eu queria te perguntar, falando da importância ainda da educação cristã. Hoje nós somos bombardeados aí, né, por essas atrocidades com a educação das nossas crianças, de conteúdos assim que são lamentáveis, né? E como que é lidar com isso com as crianças? Como que elas reagem ao que elas aprendem fora e como vocês combatem isso? Nós, né, no caso. Bom, no caso da escola, né, dominical, a gente tem tentado colocar nas nossas lições bíblicas uma sessão que a gente chama de cosmovisão cristã, que é para dentro daquele texto que nós estamos estudando nas Sagradas Escrituras, naquela narrativa, encontrar uma forma de que a criança pense, tá bom, para que eu estou aprendendo isso? Eu estou aprendendo isso para viver no mundo contemporâneo que eu estou, né? Eu tenho que aprender para que me serve a história de Abraão ou de Noé, para viver na cultura que eu estou inserida. Então, nós temos buscado formas de ajudar essas crianças a ter uma visão de defesa da fé, quando elas se confrontarem com coisas que estranhem aos seus ouvidos, né? Hoje eles estão sendo, por exemplo, quando nós trabalhamos a criação do homem e da mulher, nós temos que bater muito na ideologia de gênero, porque isso ficou uma coisa até em desenho animado, até em propaganda de sabão em pó, né? Isso está sendo doutrinado, né? Então a gente tenta mostrar para a criança que ele tem que estar firme. Deus criou homem e mulher só. O que passar disso é fora da Bíblia. Então a gente tem tentado dar essa visão de defesa da fé para essas crianças. E a família, como nós falamos anteriormente, tem muito mais responsabilidade disso, né? Do que ela consome na sua casa, de como ela prepara o seu filho para ir para a escola, onde ela vai encontrar outras verdades, que na verdade não é a verdade bíblica, né? Virou até um monte de verdade aí, mas vão encontrar verdades falsas, né? Então, a família tem que estar preparada para instruir para ele ir, e quando ele voltar com alguma dúvida, ir na palavra, olha, mas o seu amigo disse isso sobre tal assunto, mas vamos ver na Bíblia o que a Bíblia diz, porque a Bíblia, como nós falamos, tem resposta para todas as questões. Basta o pai procurar que ele vai achar resposta para tudo. Pode não estar claro assim, olha, não pode, sei lá, beliscar o colega, mas existem princípios bíblicos que norteiam todas as perguntas que nós possamos ter e que os nossos filhos possam ter. Basta a gente ter um conhecimento da palavra e ter essa intencionalidade de
chamar o filho e falar, olha, o que você aprendeu sobre isso? Olha, mas não é isso que a Bíblia diz. Então, essa preocupação tem que estar sempre no radar do professor da escola dominical e, em especial, do pai e da mãe em casa, né? E é uma coisa linda que por onde a criança for para o resto da vida, por a vida inteira, onde que ela quer que andar, essa verdade nunca vai cair, né? Ela sempre vai ser a verdade que sustenta e nada é incontestável, né? Não tem, então ela sempre vai ficar firme no caminho, como a palavra mesmo diz, né? Ensina É porque está a no criança no coração, caminho. né, Lídia? É, Está no coração. Então, aquilo é, que está no coração, ele é para sempre, né? Porque é, o que vai sair do coração é o que tem no coração. Então, se ele é. vai viver numa cultura que está maculada pelo pecado, o coração transformado, ele vai ter uma visão diferente e não vai aceitar aquilo que a cultura lhe é colocado, porque a sua base, né, o seu fundamento, que a gente chama daquilo que está no seu coração, é a palavra de Deus, né? É aquilo que é a verdade. É verdade, é verdade. Lembrei de uma música que fala: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. É impossível, né? Quando tá lá no coração, é impossível mesmo. E coisa boa colocar isso nas crianças, nos pequenos. E assim, Lloyd, nós somos considerados assim um dos grandes ensinadores com conteúdos teológicos de qualidade, profundidade bíblica, cristocêntrica, assim, né? Temos vários professores aqui, temos uma estrutura, graças a Deus, abençoado por Deus, né? E referência também para muitas igrejas. Que bom que continue sendo, né? Para a glória de Cristo. Agora tem uma Amém. coisa, um ponto delicado, que a gente também tem um perigo de dar um caráter redentivo para a educação cristã. Eu queria que você comentasse quais são esses perigos. Essa questão do perigo de ver na educação algo redentivo é o mesmo perigo que a humanidade passou por todos os tempos, né? Se você for olhar Verdade. para a história, e eu não sou uma boa historiadora, mas se a gente for olhar assim rapidamente, você vê que a ciência já foi responsável pela educação, pela salvação, né, no iluminismo, e aí depois veio a luta de classes, o marxismo, como se o humanismo fosse, se o homem fosse o grande redentor da sua própria vida, aí veio a revolução cultural, enfim, tantas coisas para que o homem olhasse e falasse, não, agora a coisa vai dar certo, o mundo vai melhorar, né? E quando nós, ou os pais, ou a humanidade, ou mesmo a igreja, coloca a educação nesse patamar, ela está cometendo o mesmo erro. Né? Eu escutei um tempo atrás um filósofo que disse, olha, isso está parecendo um marxismo espiritual. É Nossa. como se o cristão quisesse, com as próprias mãos, redimir a natureza, redimir uma vida, o redimir o mundo, né? Isso não está nas nossas mãos, né? A educação é importante, mas não é ela que vai redimir a pessoa. Nós sabemos que a única forma de redimir alguém é a salvação através de Cristo. Então, nós temos que levar Cristo às pessoas e temos que nos lembrar que a salvação ela é obra soberana da graça de Deus. Então, quando nós colocamos esse peso na educação e temos essa fala assim parecida, olha, vamos educar a nossa nação para que essa nação seja do Senhor Jesus, para que essa nação seja um exemplo de nação, é um erro, porque nós não vamos redimir ninguém pela educação, não vamos redimir nenhum país pela educação, porque a única forma de redenção é a salvação através de Cristo. Então, nós temos que levar a mensagem e aguardar na misericórdia do Senhor. É claro que a educação pode ser um instrumento para isso, e deve ser, principalmente a educação do lar, como a educação da igreja, como a educação escolar. Ela pode ser uma ferramenta para levar a palavra do Senhor, ela deve ser usada para a glória do Senhor, mas nós não podemos ter essa ilusão, né? O que vai redimir é uma pessoa, o profundo conhecimento, né, que é trazido pela educação, ela não vai libertar as pessoas da condenação eterna. O que vai dar vida eterna às pessoas é a salvação em Cristo. Então, nós não podemos nos iludir e não criar essa ilusão, né, de que a salvação veio para redimir o mundo.
Os ambientalistas fazem isso, né, com a preservação da natureza. Nós sabemos que essa preservação tem que ser feita mesmo, porque é uma ordenança a nós, cristãos, né, primeiramente, como um desenvolvimento da cultura. Mas não é eu salvando a natureza que eu vou salvar o homem. É verdade. Né? O que vai salvar o homem é Jesus, apenas Jesus. Belíssima comparação, belíssima comparação. E sabe, Lloyd, isso traz até um bálsamo assim para as mães, para os pais que educam às vezes, né? Vem aí uma caminhada cristã, às vezes até o filho desvia, né? E fica aquele peso. Não é os pais que fazem, os pais são responsáveis por fazer a parte deles, né? Mas é Cristo que salva. Isso até é um conforto de saber que é responsabilidade de Cristo a salvação. Né? Responsabilidade, é uma dádiva, né? Mas entendeu o que eu quis dizer, né? Porque às vezes os pais se culpam, né? Eu queria entrar um pouquinho nisso, quando às vezes ensinou o filho o caminho todo, e aí vai lá, vem as situações, as tempestades da vida, e o filho dá aquela olhada para a tempestade, enfim, né? Isso acaba sendo até um conforto para os pais, né? Nós temos que ter em mente, se eu não me engano, no livro de Jonas, fala que a salvação pertence ao Senhor. Né? Então, nós não temos esse poder em nossas mãos de salvar ninguém. Mas nós também temos que tomar cuidado para não cair no outro extremo. Falar, bom, então, né, a salvação pertence ao Senhor, eu como pai, vou ficar aqui, dou comida, crio meu filho, enfim. Não. Nós acabamos de ver no texto que nós temos ação secundária, que a gente chama, né? Deus tem a ação primária dele de salvar, mas nós, como agentes do Senhor, né, aqui na Terra, temos a nossa ordem, a obrigação de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. É uma ordem inquestionável, né? Ensinar nossos filhos, dar exemplo aos nossos filhos, viver uma vida de temor ao Senhor, né? E orar pelos nossos filhos. Isso é uma obrigação nossa. E como diz o Reverendo Dorival, né, a salvação é do andar superior. Então, vamos fazer a nossa parte, porque a salvação pertence ao Senhor. Mas isso não tira de nós, da família, da igreja, a obrigação de ensinar. Né? Ensinar e orar pelas crianças e para que eles conheçam o Senhor Jesus. E falar, né? Temos que falar do Evangelho o tempo todo e apresentar o Senhor Jesus como Salvador para elas. E é um esforço, né? Um esforço que vale a pena, né? Com certeza, né? A gente vê os frutos, vê um filho salvo, um filho temente ao Senhor, servindo ao Senhor, não tem alegria maior, né? Eu acho que a gente tem que pensar, esses valores estão sendo muitas vezes invertidos. O pai se alegra em ver o filho com diploma e se dando bem na vida, e financeiramente, ou intelectualmente, ou socialmente, e ele acha que isso a felicidade é mais importante, mas olha, eu lembro que eu escutei, acho que do Léo isso, né? Você prefere o seu filho analfabeto no céu ou o seu filho com pós-doutorado no inferno? Né? Então, Eita, uma comparação dura, né? Só podia ter vindo do Léo mesmo isso, né? Mas é uma verdade, né? É verdade. É uma verdade, porque qual é a nossa preocupação? Do que nós estamos enchendo os celeiros dos nossos filhos, né? Com aquilo que é eterno ou com aquilo que é terreno? É importante, sim, a educação é importante, ele vai poder exercer a sua influência no mundo através da sua profissão, é isso que se espera do cristão, que ele seja um discípulo do Senhor, então, onde ele estiver, mas o principal é a salvação. Então, nós temos que investir na salvação dos nossos filhos com oração, com ensino e esperar na graça do Senhor. E ter essa coragem, ousadia de ensinar e confrontar contra a cultura, né? Porque é um desafio, tem que ter coragem, ousadia, principalmente estar cheio do Espírito Santo, né? Para poder fazer isso, né? Porque tem que ter ousadia. E, Lloyd, como que... Tem que ter força, né? Porque é difícil, realmente, dá trabalho, Não trabalho. Dá trabalho, esforço, diz que o reino de Deus é tomado por esforço, né? A Bíblia fala isso. Então, para educar os filhos faz parte do reino. Então, bora ter esforço, dedicação. Você tem que ter uma visão de... Você tem que ter uma visão apologética o tempo todo, né? A criança vem com uma coisa e fala, peraí, não é assim que a Bíblia diz. Isso é o dia inteiro, né? Ele vem e fala, vem aquela frase antiga da nossa mãe, olha, você não é filho de todo mundo. Se o outro faz, você é filho... Então, você é filho desse lar, e esse lar prega a palavra, e a palavra diz o seguinte, isso. Então, é
é um trabalho dia a dia mesmo, aproveitar todas as oportunidades, não deixar passar nenhuma rebeldia, não deixar passar nenhuma É. ideia torta que apareça no seu lar, sabe? É tentar Boa. o tempo todo estar defendendo a palavra do Senhor. Olha que detalhe importante, não deixar passar. Deus é Deus de detalhes, né, também. Fiel no pouco, no muito te colocarei. É uma prova de que ele é Deus de detalhes. E isso que a Loide falou também é muito importante, gente, porque é no detalhe do dia a dia. Tem os filhos pequenos, a gente vê aí tantos vídeos na internet, né, de filhos fazendo o que os pais fazem, imitando o que os pais fazem, né? Então, assim, e uma outra coisa que eu queria colocar, é interessante que esse esforço, essa coragem, essa dedicação vai tornando o pai e a mãe também mais parecidos com Cristo, né? Porque quando você prega, você tá ali para dar o exemplo também, né? Você não ensina aquilo que você não sabe, né? Então, no mesmo texto de Deuteronômio, fala que primeiro essa lei do Senhor, esse temor do Senhor, vai estar no coração e na mente do pai, É. para depois ele ensinar. Não tem como eu ensinar se eu não souber. Então, o pai precisa conhecer profundamente a palavra, precisa ter uma vida de piedade, né? Para com Deus, de devocional, enfim, porque senão ele não vai ter conhecimento bíblico suficiente para ensinar. Eu não ensino aquilo que eu não sei. Então, pais, nós temos que conhecer muito bem a palavra para ensinar os nossos filhos, né? Então, isso vai primeiro ao nosso coração, para depois inculcar na cabeça do nosso filho. E vem cá, agora uma pergunta sobre isso. Tem também que você percebe que os pais estão começando a estudar mais por sentir que precisa ensinar os filhos? Isso deve acontecer muito, né? A gente tem dado algumas dicas para os pais, Olha que né, legal. de literatura, e pedindo que eles leiam a narrativa, que ensine aos filhos. E isso é muito importante. Ele tem que saber, né, como é que ele vai fazer isso. Então, a gente tem notado que as crianças têm chegado na EBD com um conhecimento maior quando eles aprendem em casa. O pastor Leonardo Campanha, agora vou consertar a minha fala informal, né? Ele sugeriu uma leitura de um devocional com os pais, né? Que trata da nossa confissão de fé. São perguntas do catecismo, na Que verdade, né? legal. Então, para que o pai vá conhecendo profundamente as doutrinas bíblicas e numa linguagem acessível à criança, ele faz aquele devocional todos os dias. E tem devocional para 2 anos nesse livro que foi sugerido. Então, quando a gente está na sala de aula e a criança falou um dia, olha, meu pai leu esse daí lá em casa essa semana, né? Então, a gente está percebendo que Que a família toda está legal. sendo mobilizada a se aprofundar nos ensinos bíblicos, né? Nossa, que coisa linda, que coisa linda. E Lloyd, como que a gente pode escolher? Como que escolher a escola para os meus filhos? Modo de falar, né? Porque eu não tenho filhos ainda, mas como que escolher a escola para os filhos? É bom ir pensando. Bom, É. essa escolha da escola, tudo que nós escolhemos na vida, né, Lídia? Nossa roupa, o que nós vamos alimentar, tudo está ligado àquilo que a gente gosta, nossas preferências, Sim, aquilo que nós acreditamos, né? boa. Então, não pode ser diferente a escolha da escola, né? Se eu, nas coisas banais do dia a dia, demonstro o que eu acredito, é importante que eu escolha uma escola que tenha um fundamento bíblico, uma cosmovisão cristã, mas também eu sei que isso não é possível 100%, É. né? Por vários motivos. Tem cidades que não têm escola cristã, tem escolas cristãs que geograficamente ficam difíceis para as pessoas que moram em grandes cidades como São Paulo. E tem, lógico, a questão financeira. Nem todo mundo tem condições de pagar uma escola de É. fundamento cristão. A realidade brasileira é que a grande maioria das crianças estão em escolas públicas. É. E nós sabemos que a escola pública tem tudo, menos um fundamento cristão, né? Muito pelo contrário, É. é humanismo de cabo a rabo e assim uma destruição, é algo assim direcionado, pontual mesmo, contrário à educação cristã. Mas a realidade é que nossos filhos, né, estão nessas escolas. Então, o que nós podemos fazer? Eu acho que nós temos 2 ações a serem feitas. É preparar o filho sempre, como eu falei, para ir para esse lugar onde ele vai aprender coisas contrárias à palavra de Deus. Estar muito atento quando ele volta, né? Olhar o Boa. material, sabe? Ver a tarefa. E nesse momento falar, olha, o livro está dizendo isso, mas a Bíblia
o livro perfeito, ele diz isso. Então, os pais que não têm esse privilégio de colocar as crianças numa escola com fundamentação cristã precisam ter um cuidado redobrado, né, de observar os livros que vêm para a criança ler, sabe? Estar junto ali, fazer essa comparação com a Bíblia sempre e deixar claro para a criança que a verdade absoluta existe e ela existe somente na Bíblia, então é a ela que eu tenho que ter como um parâmetro, né? Então, e mesmo quem tem filhos na escola cristã, é importante também esse acompanhamento, né? Porque somos imperfeitos, os professores são imperfeitos, então nós temos que sempre ir naquilo que é perfeito, que é a comparação com a palavra do Senhor. Então, eu acho que a escolha tem que passar lógico, pelo aquilo que a gente acredita, mas nem sempre isso é possível, então nós temos que ter uma ação corretiva, comparativa, de muita atenção com aquilo que as crianças estão aprendendo. É claro que quem tem o privilégio de estar numa escola com fundamentação cristã, lembrando nossa fala lá atrás, não vai deixar por conta deles, né? A obrigação é sua, mas é uma bênção, né? É uma bênção você poder fazer eu falo que esse tripé com cara de perfeição, né? A educação cristã no lar, a educação cristã na igreja, feita de boa qualidade, e a educação cristã feita numa escola confessional. É uma coisa muito boa, né? Mas nem sempre ele é possível, infelizmente. Que resposta, Loide. Eu estou aqui pedindo a Deus de coração para que capacite os cristãos, as mães, os pais a terem esse cuidado, esse discernimento. Você respondeu em todas as áreas ali, muito bonito, para quem tem condições, muito bem colocado, muito respondido. Que Deus possa dar esse poder de cuidado que vem dele através dos pais, né? Mas tem mais, eu quero saber só uma coisa a mais, Lídia. E também fica para nós, como igreja, né, local, a igreja do Senhor Jesus, essa visão de que, puxa, será que nós não temos que fazer escolas de boa qualidade, né? E sei lá, numa forma que mais pessoas possam ter essa educação. Existem igrejas espalhadas por tantos lugares, se conscientizar de que a igreja ela pode fazer esse outro tripé, né? Ela pode se responsabilizar pela educação cristã sistemática da Bíblia, mas ela também pode ter esse viés, né, de promover uma educação para a ciência, educação secular, como... Acho que deu uma travadinha e a gente quer saber também, vou aproveitar para falar com a Loide também logo sobre EAD, sobre como implantar, talvez, se já tem algum material, se estão pensando, talvez, como implantar, ou para quem está aí do outro lado, que nem a Loide muito bem colocou agora, para as igrejas, né, que querem implantar a escola, né, uma educação cristã, que quiserem referências. Eu vou perguntar para a Loide logo quando ela voltar, sobre como pode entrar em contato aqui, como ensinar, indicações de conteúdo, né, de livros que são usados aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós temos vários professores aqui, é uma equipe da coordenação da EBD Infância muito grande, então, né, de colocar à disposição, acho que ela voltou, vamos ver? Voltei. Loide, querida, olha só, muito bem colocado, eu estava falando aqui para pedir, se alguém está em casa e quer indicações de conteúdo, de como começar, tem algum conteúdo de EBD ou que vai vir futuramente, assim, para indicar conteúdos, porque a nossa coordenação aqui da EBD Infantil, ela é bem estruturada, e se alguém quiser colocar na igreja, por exemplo, e quiser, pode pedir referência aqui para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Eu não sei se eu entendi sua pergunta, se eles podem saber do nosso trabalho. Referência de como começar, você falou de se conscientizar, de ter nas igrejas locais, né, uma educação cristã, e assim, às vezes não sabe nem por onde começar, ou qual conteúdo usar, qual que vocês usam, né, como que poderia, tem algum curso EAD, alguma coisa que está vindo aí, ou não? Olha, eu conheço um curso EAD que fala sobre educação cristã, ele é muito bom, eu fiz esse curso. Eu acho que ele abre muito a cabeça das pessoas como família, como igreja, como professor de escolas seculares. Eu acho que é um bom caminho. Existe muita literatura, né, nesse sentido, tanto para a educação eclesiástica de qualidade, também para apoio na educação dos pais, né, em casa, e também
para a educação escolar. Então, existe sim, por vezes eu coloco para os pais da nossa igreja alguma literatura para ajuda disso, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar realmente, eu acho que existe curso sim para isso, e a gente tem um evento anual aí na IPP que se chama ETED, que é o Oba, encontro de escolas dominicais, né? Então, eu acho que é uma oportunidade de nós criarmos boa. um mini curso, alguma coisa assim, para mostrar nosso trabalho, que ele realmente é um trabalho, não é um trabalho perfeito, e nunca vamos ser, mas é um trabalho que tem buscado levar às crianças uma mensagem cristocêntrica. O nosso currículo é baseado totalmente na Bíblia, e então eu acho que são caminhos que cada igreja vai ter que percorrer, e tendo o objetivo principal, glorificar Deus, saber que o que Amém. tem que ser ensinado é a Bíblia, e deve ser ensinado com excelência, e buscar estratégias para uma Isso, linguagem adequada às crianças. muito bom. Lloyd, mais uma perguntinha, como que a Bíblia ensina os pais a educarem? Bom, é, deixa eu pensar aqui. Se nós formos olhar, por exemplo, a questão que nós falamos no começo, né? Que toda a Bíblia fala da educação. Nós vamos olhar que o pai ele tem essa obrigação primária. E ali no próprio texto de Deuteronômio a gente consegue ver que essa educação ela é no dia a dia. Uhum. Ela é uma educação que ela pode ser informal, né? Que ela vai no seu dia a dia você ensina dirigindo, olha, quando você não deve passar um semáforo vermelho, já vai ensinar para o seu filho que existem ordenanças, que a gente tem que obedecer às leis dos homens, enfim. Olha, você tem que aproveitar, você vê uma borboleta para falar da maravilhosa criação de Deus, sabe? Você vê um conflito em casa entre os irmãos, aproveitar para ensinar sobre a palavra do Senhor. Então, realmente, é aquilo que diz lá em Deuteronômio, todo o tempo, a hora que levanta, a hora que senta à mesa, a hora que vai deitar, no nosso tempo hoje, dirigindo, enfim, indo num evento, numa festa, todos os momentos devem ser usados de forma informal para ser ensinado, né? Quando nós pensamos de uma forma mais formal, nós vamos de novo pensar lá no ensino de Êxodo, que eu tenho que preparar um momento, né, para ensinar uma coisa específica, como foi feito para ensinar a Páscoa. Então, eu posso pensar também na questão do culto doméstico, né, o quanto isso, que foi tão bem feito pelos nossos antepassados, né, os primeiros cristãos, e na história nós vemos isso pelos puritanos e tantos outros fazendo isso com uma maestria tão importante, né, tendo aquele tempo familiar de adoração ao Senhor, onde o pai, o genitor, homem, né, é dado a ele a responsabilidade principal de dar essa educação cristã para o filho, onde a família reserva um momento para adorar junto ali, né, a Deus, e o pai tem a responsabilidade de ensinar a palavra de uma forma sistemática, escolher um texto e ensinar aquela palavra. Isso foi se perdendo com o tempo, né? Verdade. Foi se terceirizando, como nós falamos, e o culto doméstico foi excluído como uma coisa, isso é coisa antiga, ninguém mais tem tempo para isso. A desculpa do tempo virou, acho que um grande pecado Verdade. da contemporaneidade, né? Não tenho tempo para nada, mas espera aí. Você não tem tempo para o Senhor, então, peraí, você não tem tempo para aquele que te criou, você está vivendo para quê, né? Então, Desse jeito. resgatar o culto doméstico, eu acho que é uma ordenança do Senhor, sabe? Você ter um tempo ali com a sua família e ensiná-lo de uma forma sistemática, não só no dia a dia, como eu falei, mas reservar um tempo realmente, abrir a palavra. E a nossa desculpa sempre é ou falta de tempo ou não sei fazer. Quer dizer, uma vez escutei um pastor falar, o pai é formado, tem pós-doutorado em tantas coisas e é incapaz de ler um versículo da Bíblia e explicar o que está ali, né? Então, vai naquela questão que nós colocamos ali. O pai tem que se preparar, gente. Ele é pós-doc em matemática, em administração, sei lá o quê, e ele se vê como incapaz de ensinar um versículo. E a Bíblia fala que os simples conseguem entender a palavra do Senhor. Verdade. Então, qualquer pai, analfabeto, ele vai poder ouvir a palavra e transmitir oralmente, se ele não for capaz de ler ali com as crianças, né? Então, nós não podemos dar desculpas para ensinar, nós temos que ensinar, seja de uma forma informal, seja de uma forma formal, e uma forma que eu penso nisso é o culto doméstico. Então, eu acho que nós temos sim que resgatar esse ensino.
né? Agora, se você fala, por exemplo, não sei se você quis, quando você falou da educação familiar, você está falando da educação escolar em casa, homeschooling. Qual é Do a sua ideia pai dessa pergunta? educar os filhos. O que a Bíblia fala, aí fica à vontade para abordar aí o que você quiser do que a Bíblia fala de como o pai educar o filho. Tá, então nós já falamos na Tem a questão questão do homeschooling formal, agora, né, que tá sendo bem também discutida, né. Se está quiser bem comentar sobre isso, por favor. discutido. Tá, então, só voltando na questão lá, que a gente tem que ensinar pelo exemplo, né, foi falado muito isso, aproveitar as oportunidades, tirar um tempo sistemático para ensinar a palavra do Senhor em casa. E a Bíblia fala em Efésios que o pai e a mãe tem que educar os filhos na disciplina do Senhor, e tem que ser feito isso em amor, porque se ele fala lá que não é pra, isso faça seu filho ficar irado, né, que é isso que o texto fala lá, então eu entendo que nós temos que ensinar em amor, mas com firmeza, para que ele compreenda, né, que ele tenha temor do Senhor, que ele compreenda. Então, ele ensina o pai a fazer isso, né, pelo testemunho, pela sistematização, momento de ensino, né, e também de uma forma com amor, mas com firmeza para que ele chegue. A questão do homeschooling, né, ela é bastante debatida, ela é uma modalidade, né, que ainda não foi oficializada no nosso país. A minha opinião é que o pai deve ter liberdade de fazer homeschooling, né? Ele pode ter a liberdade de fazer isso, é uma opção que ele deve ter, né? No momento ainda isso não está claro no nosso país, mas se ele optar por isso, ele deve ter essa liberdade. E ele deve também se preocupar com a sua capacidade de fazer isso, né? Ele não pode, como um pai cristão, ele jamais deve fazer isso de uma forma relaxada, né? Porque, mais uma vez voltando, nós estamos criando nossos filhos para a glória do Senhor, né? Mas para um mandato cultural, para que ele influencie a sociedade. Então, ele precisa ter um conhecimento para fazer isso, para ele não chegar na sociedade e ser alguém que não tem conhecimento. Então, o homeschooling, eu acredito que ele deve ser feito com responsabilidade, né? Acho que a comunidade cristã deve orar para que essa modalidade seja aceita no país, para que dê a liberdade aos pais a fazerem isso, com responsabilidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que ter isso em mente, né? Então, incentivar o ensino familiar no aspecto escolar passa pela responsabilidade mais uma vez, porque infelizmente nós temos escolas que nós falamos que ensinam muita coisa, eu acho que tudo, né, contra a Bíblia. Então, se o pai tiver essa opção, ele puder fazer, é uma escolha, mas aí volta tudo aquilo que a gente falou, né? Volta a educação cristã na palavra de verdade, mesmo que esse filho esteja aprendendo a ciência fora de casa, numa escola não confessional, o pai tem que dar em casa essa base para que ele cresça nos caminhos do Senhor. Perfeito, Lloyd, que respostas. Nossa, que bênção poder conversar com você essa manhã sobre esse assunto tão importante, tão essencial para a vida das nossas famílias. Quero te agradecer muito, muito, muito mesmo por ter dedicado seu tempo a estar conosco aqui falando, te agradecer pela sua disposição de trabalhar aqui na igreja. Eu sei que muitas famílias têm sido edificadas por pessoas que se dispõem como você e têm sido usada por Deus assim com muita sabedoria, graças a Deus. Não só referência na IBD de infância, mas também como mulher, esposa, mãe, enfim, você é referência para a gente. Louvado seja Deus por isso. Quero pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, por favor. Bom, com a graça de Deus, que tem caminhado e dependemos totalmente dele, né, Lídia? Isso é muito importante. E eu sei que aqui não é o Clube do Livro, né? Vocês têm isso aí mas eu gostaria, antes de dar minhas palavras finais, de indicar 2 livros que eu separei aqui, que falam sobre essa educação nesses essas 3 esferas. Não sei se vai aparecer espelhado. Eu não precisa... Aí. Não, parece legal, afasta né? Um pouquinho. Aí, boa! Esse é um livreto, ele é bem pequenininho, é do reverendo Felipe Fontes. Ele chama Você Educa de Acordo com o que Adora. Então, ele fala que educação tem tudo a ver com religião. É um livrinho bem pequenininho, né? Mas ele
conteúdo muito importante. E um segundo livro que parece que é uma ampliação desse primeiro, que também é do reverendo Felipe, que fala da educação em casa, na escola, na igreja, uma perspectiva cristã. Então, nesses 2 livros, o pai ele vai encontrar a fundamentação bíblica, né, para essas 3 esferas, e como que isso tem que estar ligado a Deus, primeiramente, a religião, como ele chama aqui, né? Então, eu acho que esses 2 livros são muito importantes para isso. Muito obrigada, muito bom. O que eu falaria agora no final? Eu acho que nós, como pais, educadores cristãos, professores de escola dominical, devemos primeiramente ter consciência que dependemos totalmente da graça do Senhor para fazer a obra, ensinar nossos filhos no caminho do Senhor, nossos alunos. Então, a primeira coisa é vamos depender de Deus, vamos orar pedindo sabedoria, né? Porque a palavra de Deus diz que Ele dá essa sabedoria a todos que pedem. Então, pedir essa sabedoria ao Senhor como pais, como professores de escola dominical, como professores de escola, para que nós sejamos capazes, né, de ensinar as verdades do Senhor às crianças, né? E nós vimos que também para isso é muito importante que nós mesmos estejamos ligados a Deus, né, numa vida de piedade, de devoção, para que possamos ser exemplos, para que possamos conhecer e ensinar a palavra do Senhor. Então, eu acho que, como a gente sempre brinca, né? No final é sempre a mesma coisa, leia a Bíblia e faça oração, né? Então, acho que nós, como educadores, temos que ler muito a palavra do Senhor, orar bastante, nos capacitar, né? Deus tem colocado pessoas que estudaram muito sobre esses assuntos. Verdade. E essas pessoas podem ser buscadas porque elas têm fundamento cristão. Então, a minha mensagem final é essa: leia a Bíblia, faça oração e procure conhecer mais sobre o assunto para que nós possamos ser capacitados pelo Espírito Santo a ensinar as crianças nos caminhos do Senhor. Amém. Que coisa linda, que bênção, Loide. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada mesmo por você estar aqui com a gente, nos acrescentar tanto. Obrigada. Deus abençoe vocês aí pelo trabalho. Tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, a IPP-TV, que vocês continuem divulgando a palavra do Senhor, né? Amém. Isso que é a nossa obrigação, o nosso ID, né? Pregar o evangelho, e essa televisão tem feito isso com bastante excelência. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Glória a Deus. E é pela graça também, né? A gente sabe. Sempre, só pela graça. Sempre, tudo só pela graça. Amém, amém. Linda. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, Deus abençoe. Tchau. Amém, a nós. Que coisa linda, gente. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E tem também, a gente quer saber as mensagens que mandam aqui pra gente. A gente quer saber, gente. A gente quer saber, já foi lá no comecinho. Tem o Fala Comigo, as mensagens que mandam aqui para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para o telefone da comunicação, pelo WhatsApp, e a gente responde aqui ao vivo. Então, fala comigo. Bom dia, como faço para adquirir o livro do pastor Arival? É muito fácil. Lançamos a editora Hebron, e agora ela existe e está aí funcionando a 1000. E tem muitos livros bons lá. E para conseguir esse livro do pastor Arival e também vários outros, é só acessar o site editoraebron.com.br, tá aparecendo na sua tela, ou também enviar um e-mail se quiser tirar dúvidas, encomendar livro, dar sugestão de livros. Também tem o atendimento.hebron@ippinheiros.org.br, ou pelo telefone também, é o 011 98207 3072. Está aparecendo na sua tela também. Depois printa a tela, volta um pouquinho se quiser pegar esses dados, né? E que são interessantes. É bom você ter aí. A editora Hebron veio com tudo para edificar a sua vida, e compartilha também, viu, gente? Outra pergunta, fala comigo. Boa noite, gostaria de saber um pouco mais sobre o curso de teologia. Desde já agradeço a atenção. É pelo EAD Pinheiros, e você pode acessar lá ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros. É só acessar lá. Outra pergunta, fala comigo. Quero fazer uma doação de compra de cestas básicas. Como proceder? Pelo Pix, está aparecendo aí na sua tela.
Para fazer uma doação de cesta básica, você pode colocar, fazer uma transferência com o valor que quiser e colocar os 90 centavos atrás, o valor, vírgula, 90, porque aí vai direcionado para a cesta básica, para identificar que é para a cesta básica. E pode ser via Pix também, ou pelos dados da conta. O Pix está aparecendo aí, se quiser salvar e já quiser doar uma cesta hoje, pode salvar aí e fazer, né? Vai ser bênção do Senhor. A chave Pix é 50954-825-1000 ao contrário, 13. Então, você pode fazer, pode doar a sua cesta. E é isso aí. Vamos lá, agora para um recadinho. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito, confortável. E por isso, as tintas da Quali-Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora, onde você desenvolve coisas novas também, né? A Quali-Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site. Então, inspire-se, transforme, decore, use Quali-Vinil. Tá bom? Esse recadinho para você, para deixar aquele ambiente mais gostoso nessa quarta-feira, dia 10 de março de 2021. E, gente, falando em educação cristã, hoje é o Dia da Educação Cristã, é comemorado o Dia da Educação Cristã. Além desses livros excelentes que a Loide colocou para você, eu também quero dar uma dica de livro que é esse. Você educa de acordo com o que adora. Você educa de acordo com o que adora, do Felipe Fontes, que foi esse que a Loide colocou para a gente. Olha só, mesmo a educação cristã escolar costuma sofrer críticas. Uma delas, talvez a principal, é que ela tenta unir coisas que deveriam andar separadas, né? O que falam, que pensam, educação e religião. Não é isso, gente. Nesse livreto, o autor, ele argumenta que a educação cristã estão sempre juntas e que o projeto da educação cristã apenas reconhece isso. Pais, professores, pastores e quaisquer interessados na relação entre educação e religião podem valer-se desse texto curto, desse livrinho curtinho, como a Loide mostrou aí, mas que trata de um assunto tão fundamental. Então, reforçando aí o que a Loide trouxe com tanta sabedoria para a gente, a dica do livro de hoje, aí mais uma vez aparecendo para você, você educa de acordo com o que adora. Esse aí, dica preciosa de leitura de hoje. Compra aí e que deixa Deus dar sabedoria para você para criar os seus filhos, né? É isso aí. Vamos lá, vamos ver quem está de aniversário hoje, gente. Parabéns, vamos lá ver os aniversariantes? Parabéns para a Luana Lima, para o Christian Canezin, o Eduardo da Silva, o Flávio Carlotti, o Guilherme Galvani, a Natiele Salles, a Olivia Couto, o Rafael Barbosa, a Rafaela Rodrigues, Samuel Santos e Wendel Neto. Feliz aniversário. Para você que está em casa também, eu não li o nome aqui, feliz aniversário também. Que Deus abençoe. Que seja um ano novo, cheio de novidade de vida, bênção do Senhor, para a glória e honra do nome dEle. E comemore, né? Agradeça ao Senhor por esse dia, por esse ano que passou, esse ano que está começando, né? E por todos que virão e que sejam todos para a glória de Deus. Parabéns, feliz aniversário. E eu quero dar aqui um oi para as pessoas que nos acompanharam, a Maria Tereza, falando de Petrópolis, Rio de Janeiro, a Luciana de Camaquã, Bahia, falou que estava lindo o dia, Itaocara, Rio de Janeiro, a Neila, a Márcia de São Paulo, Zona Leste, olha, daqui de São Paulo, a Maria Lúcia também falou que alegria ver e ouvir a Loide, já pertenceu à minha igreja, de São José do Rio Preto, ajudou muito no departamento infantil, olha que bênção a Loide. E o Rogério Valadares, é muito bom ouvir a palavra do Senhor. O conhecer Jesus é tudo, de Apucarana, Paraná, tem filhos de 17 e um de 29, a Zélia Maria de Camaçari, Bahia, a Loide, que falou, que bom ouvir minha xará, o Vela e Vila, virtualmente, saudade, a Bernadette Joy, também uma queridíssima Bernadette, nossa linda
Que bênção e privilégio ouvir Deus falando conosco através da IPPTV, o MFM, parabéns à equipe da IPPTV por todo este trabalho a serviço do reino, que o Senhor Deus continue abençoando os irmãos da IPP, amém. Eu acho que é o presbítero Milton, presbítero, um abraço. A Alcione, maravilhosa explicação, ela explica muito bem, né, gente? Fala sério. Nacheli, um dia depois estará disponível a entrevista, Lídia? Sim, ela vai ficar na nossa playlist. Pode ir lá, Nacheli, e clicar na playlist que um dia depois já está lá para rever. E é muito bom rever, né? Eu vou te falar uma coisa, Nacheli, e para todos vocês que estão ouvindo. Eu assisto depois os programas de novo, porque eu fico aqui concentrada, conversando, e quando eu assisto de novo, eu absorvo muito mais profundo do que eu já pego aqui. Então, vale a pena assistir de novo. Me lembrou algum quadro aí da televisão, né? A Débora respondeu a Nacheli do livro Ficará Salvo. Bom dia para a Débora também. É isso aí, gente. Obrigada pela sua companhia. Amanhã estarei aqui de volta falando sobre oração. Hoje a gente não falou de oração porque é o dia da educação cristã, então a gente resolveu falar disso, mas amanhã estarei aqui falando de oração e eu espero por você. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até amanhã.